Tua palavra é luz no meu caminho, luz no... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste sábado, Sábado Santo. Celebramos neste sábado a Vigília Pascal, a mãe de todas as celebrações. E todos nós católicos temos o dever de participar desta Santa Eucaristia, pois ali está o resumo de toda a nossa fé cristã. Te convido a começar este dia de silêncio. Ao longo do sábado, a Igreja nos convida a silenciar. Silenciar porque Jesus está sepultado. Somente a partir das 18 horas, podemos assim lembrar, celebrar a vitória da vida sobre a morte. Por isso, coloque sua atenção na sua respiração. Respire vida, respire o amor. Inspire pelo nariz e solte lentamente pela boca. E sinta nesse movimento sagrado o gesto de Deus, o movimento de Deus em ti. Deus que diz: eu te amo, eu te perdoo, eu te aceito, eu te liberto. Vibra estas palavras em ti: eu te amo, eu te perdoo, eu te aceito, eu te liberto. E vive em ti, Deus. Meditemos o texto de hoje que nos é dado, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 1 ao 12. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrarem não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser circuncidado e ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, não vou meditar hoje as leituras deste sábado da vigília, grande vigília pascal, que é o resumo de toda a nossa caminhada, de toda a nossa fé cristã. Prefiro meditar com você apenas algumas palavrinhas do Evangelho tão rico que nos traz Lucas. Algumas coisas nos chamam a atenção nesse Evangelho, sempre nos chama. O texto diz que era bem de madrugada. Isso para dizer que as pessoas estavam confusas, com medo.
abandonadas, sozinhas, pois o seu mestre foi morto, está sepultado. Por isso essas pessoas, os discípulos, as mulheres que seguiam Jesus, estão todas preocupadas. Por isso a expressão bem de madrugada. E ainda nos chama a atenção aqui as mulheres, como é próprio de Lucas, dá um destaque a estas pessoas. São elas que vão logo de madrugada ao túmulo, levando o perfume para ungir o corpo de Jesus. Mas aí, outra coisa nos chama a atenção, a pedra removida. Sim, ao chegarem no túmulo, percebem que a pedra que protegia o corpo do Senhor estava removida. Isso faz com que essas mulheres fiquem preocupadas. E se não bastassem, ao entrarem, percebe que lá não está mais o corpo. Temos aqui, portanto, 2 sinais da ressurreição do Senhor: a pedra removida, a ausência do corpo. Isso já diz tudo o que está acontecendo. Mas ainda é muito cedo para que essas mulheres assim acolham e de fato compreendam o que está acontecendo. Por isso a atitude delas ainda não é de reconhecer, mas sim de ficarem preocupadas com tudo o que está acontecendo. E para tirar o espanto das mulheres, aparecem ali 2 homens vestidos de roupas brilhantes. E este tem a função de recordar às mulheres o que ouvira de Jesus ainda na Galileia. Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Sim, estes homens já tinham certeza. A pedra removida, a ausência do corpo, são sinais nítidos de que o Senhor ressuscitou. E estes homens então expressam: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. E aí ele faz memória, recorda essas mulheres o que Jesus dissera ainda na Galileia: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Nisso as mulheres se lembram do que Jesus dissera. E a partir daqui elas se tornam as primeiras anunciadoras do ressuscitado. Sim, não são os apóstolos, são as discípulas do Senhor. As apóstolas são elas quem se tornam as primeiras testemunhas anunciadoras do ressuscitado. Elas vão, dizem tudo o que aconteceu, o que testemunharam. Mas os discípulos interpretam isso apenas como desvaneio, apenas como umas mulheres preocupadas, tristes com a morte de Jesus. Mas Pedro percebe que ali tem alguma coisa de verdade. Por isso Pedro levanta, corre ao túmulo. E ali Pedro vê mais outro sinal que as mulheres não perceberam esse detalhe. As mulheres viram a pedra removida, a ausência do corpo. E Pedro vê mais os panos, os lençóis que estavam ali dobrados. Mas nem o túmulo vazio, nem a ausência do corpo, nem os panos, os lençóis, que foram usados para cobrir o corpo de Jesus, é suficiente para Pedro acreditar. Fica apenas admirado, mas ainda não decreta: o Senhor ressuscitou. Como são lentos para entender tudo o que aconteceu. Amados e amadas, já estamos nesse texto com as realidades mais nítidas e cabais. Sim, Ele ressuscitou. A morte não o venceu. É Ele que venceu a morte. É assim que
que nós precisamos também abraçar e acolher o acontecimento da morte dos nossos. Não como uma tragédia, não como algo que se acabou, de hipótese alguma. Não, a vida superou a morte, venceu a morte, ele ressuscitou. E as mulheres, aquelas que eram excluídas de tudo e de todos, são elas, as eleitas, a serem as primeiras anunciadoras do ressuscitado Jesus Cristo. Nos unamos a estas mulheres. Nos unamos a ela para que nós também sejamos anunciadores e testemunhas do ressuscitado Jesus Cristo. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.